Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse final de semana que terminou e por essa nova semana, que é mais uma bênção que o Senhor nos dá. Abençoe-nos, protege-nos e ampara-nos. Que nós possamos hoje vivenciar a nossa fé, testemunhando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Abençoa os nossos trabalhos e tudo o que fizermos. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo, registradas na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículos 5 a 12, que diz assim: Eu visitarei vocês depois que tiver passado pela província da Macedônia, pois vou passar por lá. Pode ser que eu fique algum tempo com vocês, talvez todo o inverno, e assim vocês poderão me ajudar a continuar a minha viagem para onde quer que eu for, pois eu não quero ver vocês apenas de passagem. Se o Senhor permitir, espero ficar bastante tempo com vocês. Resolvi ficar aqui em Éfeso até o dia de Pentecostes, pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Se Timóteo chegar aí, façam tudo para que ele se sinta bem entre vocês, pois assim como eu, ele também está trabalhando para o Senhor Deus. Não deixem que ninguém o despreze. Pelo contrário, vocês devem ajudá-lo a continuar a sua viagem em paz, a fim de que ele volte para cá, pois estou esperando que ele volte junto com os outros irmãos. Quanto ao irmão Apolo, tenho recomendado muitas vezes que vá visitar vocês com outros irmãos, mas ele acha que não deve ir agora, ele irá na primeira oportunidade. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, alguma vez você já fez um plano de ir para algum lugar ou fazer alguma coisa e não teve jeito de dar certo? De vez em quando, simplesmente os nossos planos não dão certo. Sábio é o que diz Provérbios 16, 9. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor Deus lhe dirige os passos. O apóstolo Paulo está terminando sua primeira carta aos cristãos de Corinto. Paulo faz planos para o futuro. Ele gostaria de ir visitá-los e passar um bom tempo com eles, talvez o inverno todo, compartilhando a boa notícia da salvação e orientando-os sobre a vida cristã. Paulo diz assim: Eu visitarei vocês depois que tiver passado pela província da Macedônia, pois vou passar por lá. Pode ser que eu fique algum tempo com vocês, talvez todo o inverno, e assim vocês poderão me ajudar a continuar a minha viagem para onde quer que eu for, pois eu não quero ver vocês apenas de passagem. Se o Senhor permitir, espero ficar bastante tempo com vocês. A vida do apóstolo Paulo era tão intensa e tão incerta que ele diz: se o Senhor permitir, eu irei visitar vocês. Lembrei de um episódio relatado em Atos 16, 6 a 8, que diz assim: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, foram a Troade. Paulo era sempre orientado pelo Espírito Santo onde iria pregar a palavra de Deus e anunciar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele. O Espírito Santo mostrou para eles que queria que eles fossem para a Ásia falar de Jesus, e eles foram.
Chegando lá, queriam ir até uma região chamada de Bitínia, mas Deus não deixou e mostrou que eles deveriam ir para Troade e depois para a Macedônia. Naquela época, quando não se tinha Bíblia e era o início do cristianismo, Deus se comunicava com os apóstolos através de sonhos, visões, etc. Hoje nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Deus se comunica conosco através da Bíblia. Lá tem tudo o que precisamos saber sobre o amor de Deus, sobre a salvação pela fé em Cristo e sobre como devemos viver neste mundo como cristãos. Por isso, Deus não precisa mais aparecer para nós e falar conosco de outras formas. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais conhecemos o amor de Deus em Cristo e mais sabemos o que Deus quer que nós façamos como cristãos neste mundo. Quanto mais afastados da palavra de Deus e da igreja, menos Deus consegue se comunicar conosco e nós acabamos não entendendo o que Deus quer de nós e por isso fazemos o errado e o pecado e trazemos sofrimento, dor e desespero sobre as nossas vidas. Imaginei agora uma brincadeira sobre esta questão que algumas crianças faziam antigamente. Lembra que faziam a tal da brincadeira chamada cabra cega, onde colocava-se um pano em volta dos olhos da pessoa e ela precisava ir achar ou pegar alguém? Imaginei agora nós não podendo enxergar e precisando passar por um caminho cheio de obstáculos. Só que tem uma voz que vai nos direcionando. Pare, vá para a direita, para a esquerda, siga reto. E assim conseguimos passar pelo caminho sem bater em nada. Sem essa voz nos orientando e nós com o pano nos olhos, vamos com certeza tropeçar, cair e nos machucar, não é? A nossa caminhada neste mundo é mais ou menos assim. Um caminho cheio de obstáculos, desafios, problemas, dificuldades e aflições. Podemos tentar passar sozinhos, mas vamos nos machucar e fazer muitas coisas erradas que nos trarão infelicidade e dor. Ou podemos passar ouvindo a voz e o comando de Deus, na sua palavra, e vamos caminhar seguros até chegarmos ao alvo, a vida eterna nos céus. Por isso é bom, quando compartilhamos nossos planos com alguém, terminarmos com a frase, se Deus quiser. E crer que se for da vontade de Deus, os nossos planos darão certo. E se não for da vontade de Deus, não darão certo, porque isso é o melhor para nós. Paulo fala que enviaria líderes para guiar Timóteo e Apolo quando eles estivessem juntos. Esses líderes deveriam falar da palavra de Deus e ensinar o povo a maneira certa de se viver. Deus envia para nós também líderes para falar da palavra de Deus, são os chamados pastores. Eles têm a função de nos guiar na palavra de Deus, aconselhar, motivar e orientar para que andemos de maneira correta. Eis a importância de termos pastores consagrados, comprometidos e que conhecem a palavra de Deus para guiar o povo de Deus, orientar, consolar quando as coisas não vão bem e para mostrar a vontade de Deus para as nossas vidas. A função dos pastores não é revelar coisas novas, mas aplicar a palavra de Deus à nossa vida, nos dando a sabedoria que vem de Deus. Por isso na igreja luterana, a pessoa para se tornar pastor precisa estudar 6 anos no seminário, depois ele pode ser pastor e falar a palavra de Deus com clareza. Estimado irmão e irmã, assim como Deus falava e guiava Paulo, Ele fala e guia você, eu e todos os cristãos hoje, mas de maneira diferente. Hoje Ele nos guia através da Bíblia, a palavra de Deus, onde Ele se comunica conosco. É na palavra de Deus que nós aprendemos que somos pecadores, perdidos e condenados ao inferno, mas Deus nos ama tanto
que chegou ao ponto de entregar o seu único Filho, Jesus Cristo, ao sofrimento na cruz pelos nossos pecados. Jesus levou sobre si mesmo toda a ira e castigo eternos de Deus em nosso lugar, pagando a nossa dívida com Deus, que são os nossos pecados, e conquistando para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Confiemos na palavra de Deus, participemos de nossas igrejas, para termos sabedoria, para sabermos fazer e viver a vontade de Deus em nossas vidas. Fazendo e sabendo a vontade de Deus em nossas vidas, nós caminharemos por este mundo tão incerto, perigoso e mau, seguros, na certeza de que estamos no caminho certo, e o caminho certo é o caminho de Deus, e o caminho certo é o caminho da fé, da esperança e do amor em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Lembre com carinho e confiança nas palavras que Deus disse ao seu povo em Jeremias 29, 11 a 13. Deus diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma segurança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor se comunica conosco. O Senhor nos mostra o quanto nos ama através da sua palavra. O Senhor mostra na sua palavra que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e pela fé nele nós temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Que nós possamos ter muito carinho pela tua palavra, amor pela tua palavra, que possamos gostar de ouvir e estudar a tua palavra, que possamos também viver uma vida santa, bonita e agradável a ti segundo a tua palavra. Que a tua palavra seja a luz que guia os nossos caminhos e ilumina as nossas vidas. Ó Deus, continua cuidando de nós, nos amparando, protegendo e abençoando. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.